Muito bem, eu quero ler só um versículo, começando de uma palavra, para compartilhar com você, poderosa, e um versículo só, uma palavra muito simples, mas que vai abençoar muito a sua vida. Marcos 4, versículo 38, diz assim, olha: Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Eu vou ler mais uma vez. Marcos 4,38. Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, porque nós estamos diante dessa tua poderosa palavra. Senhor, a tua palavra é o maná que desceu do céu, é o alimento para o nosso espírito. Senhor, e nessa noite nós queremos sentar nessa mesa do Senhor, porque nós fomos convidados pelo Senhor, e nós queremos, Senhor, comer abundantemente. Nós pedimos que o Senhor, ó Deus, derrame sobre nós a tua gloriosa palavra, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, exaltamos a tua palavra nessa noite, queremos a tua palavra, temos fome e sede pela tua palavra, por isso que nós te pedimos que o Senhor nos alimente, que até nos fartar, Senhor, até sobrar, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos e te agradecemos, amém e amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, a situação aqui é a seguinte: a Bíblia diz que é uma grande tempestade, não é uma tempestade comum. Os marinheiros são experientes aqui, os discípulos, que depois viraram discípulos, mas é uma tempestade muito grande, muito forte, e fala que o barco já estava a encher-se de água. Os próprios discípulos estão dizendo assim: nós estamos perecendo. Eles falaram para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa, nós estamos morrendo. Então, quando um marinheiro experiente chega a essa conclusão, irmão, é porque o negócio está pegando, não é? E parece que Jesus está indiferente àquela situação. Eles estão pensando isso, porque eles dizem para Jesus: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos. Jesus está lá dormindo agarrado no travesseiro. Então, irmãos, sabe quando a gente está orando por alguma coisa, a gente tem uma necessidade, parece que tem uma tempestade na nossa vida, está desorganizada alguma área da nossa vida, e parece que Jesus não está respondendo a nossa oração. Quem já sentiu isso? Você está orando por algo, você está pedindo algo, e parece que não tem resposta nenhuma, parece que tem um silêncio no céu, não é? Então eles estão sentindo assim, irmãos, e eles estavam ali, não era por conta própria, eles não estavam ali porque eles inventaram aquela viagem, não é? Eles estavam ali porque Jesus falou para eles: passemos para outra margem. Isso é uma ordem e é uma promessa de que eles vão chegar lá. Então eles não estão inventando isso, eles estão indo obedecendo uma palavra de Jesus. Quem está me entendendo? Então eles estão no meio dessa tempestade que nunca passa, eles estão pensando que eles vão morrer, parece que Jesus não está nem aí, e agora eles têm uma palavra de Jesus, e mais, eles têm a presença de Jesus. Jesus está lá no barco, irmãos. Quem tem Jesus no seu coração aí? Deixa eu ver aí, não é? Jesus está lá no barco, está presente, mas irmãos, isso não impede que a tempestade aconteça. Olha só que coisa interessante. Então eles pensam que Jesus não está nem aí, Jesus está lá, eles têm uma palavra, mas a tempestade não passa. Um desespero, eles estão desesperados da própria vida, eles pensam que eles vão fracassar, eles pensam que não vai dar certo. Olha só, irmãos, olha só. Mas qual que é o desfecho dessa história? Qual que é a conclusão dessa história? Fez-se uma grande bonança. É isso que eu vim profetizar na sua vida nessa noite. Você que está vivendo uma tempestade em qualquer área da sua vida, talvez na área familiar, na área financeira, no seu casamento, talvez na sua saúde, uma tempestade, parece que não tem solução. Eu vim aqui te dizer o seguinte: Deus está prometendo uma grande bonança. Eu não estou aqui falando como um professor, eu estou aqui falando como seu profeta. Crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Eu estou dizendo uma coisa para você, que Deus quer transformar tempestades em bonanças aqui nessa noite. Sabe, irmãos, uma grande tempestade se transformou numa grande bonança assim, ó, num estalar de dedos. É isso que eu venho profetizar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Essa palavra veio no meu coração, assim, justamente no meio de uma tempestade, não é? E o Senhor me deu essa promessa, essa palavra. Agora, irmão, presta atenção, tem uma parte, né, até o Antônio falou isso, tem uma parte que é nossa. O meu tema hoje à noite é vencendo as tempestades da vida. Você pode gritar esse tema aí bem forte? Esse é o nosso tema, vencendo as tempestades da vida. O que eu quero fazer junto com você hoje à noite? Eu quero olhar para Jesus, não é? A Bíblia fala para a gente olhar,
firmemente para o autor e consumador da nossa fé, não é? Então nós vamos olhar para Jesus aqui nessa tempestade. Como que Jesus lidou com essa tempestade? Porque, irmãos, essa tempestade, essa grande tempestade, aconteceu um grande milagre, virou uma grande bonança. Aleluia, aleluia, aleluia. Então eu quero olhar para Jesus, eu quero aprender com Ele, porque as coisas que Ele fez são práticas, que a gente está ao nosso alcance, a gente pode fazer também. Quem está pronto? Amém? Então, a primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Jesus, ali no meio daquela tempestade, no meio daquele sufoco ali, o que Jesus praticou. A primeira coisa, diga comigo bem forte, descansando. Grita com fé, descansando. Olha o que diz Marcos 4,38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Você percebe a tempestade aqui? Irmãos, você percebe que Jesus está dormindo, não diz que ele está tirando um cochilo, ele está dormindo sobre o travesseiro, irmão, ele está dormindo mesmo, de verdade, ele está agarrado naquele travesseiro. E eu quero que você veja que a tempestade está acontecendo. A tempestade está acontecendo, não é? Aquele sufoco, aquelas ondas enormes, aqueles ventos, talvez está escuro, e eles estão gritando, irmãos, uma loucura, e Jesus está dormindo. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha tempestade? Descansar. Uma frase do Charles Spurgeon que eu amo, diz assim: o cristianismo não começa com um faça, mas com um grandioso já foi feito. Amém? Fotografa aí. Essa frase é maravilhosa. Eu vou repetir. O cristianismo não começa com um faça, mas com um grandioso já foi feito. Por isso que nós temos, irmãos, que descansar. Porque olha o que diz Efésios 1:20. Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Escuta, você já parou para pensar por que Jesus sentou? Porque ele concluiu a obra. Não é? Quando a gente termina o trabalho, a gente descansa, a gente senta. Então ele morreu pelos nossos pecados, ele se fez pecado no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele cumpriu a missão dele, ele nos substituiu, ele pagou o nosso pecado. Aí, irmãos, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e ele foi assunto ao céu, ele foi glorificado e ele sentou. Por que ele sentou? Porque a missão foi cumprida. Quando ele disse na cruz, está pago, não é? Ele disse, está consumado. A palavra lá tetelestai significa está pago. Ele pagou o preço. Aí, irmãos, ele sentou, porque a missão foi cumprida. Mas também ele sentou porque ele está agora no governo. Aleluia. Pensa, irmãos, nosso rei, Jesus, está à destra de Deus, reinando soberano sobre o universo. Agora, o que é que isso tem a ver com a gente diretamente? Olha o que diz Efésios 2:6, a continuação. E juntamente com ele, Deus, juntamente com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quem está me entendendo? Então, irmão, nossa posição é assentado à direita de Deus, juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Nós estamos assentados, aleluia, não é? Então deixa eu te falar uma coisa. Por que a gente tem que assentar? Porque, irmão, o problema do pecado foi resolvido. Amém, queridos? A Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. Eu não vou mais pecar, não significa isso. Significa que você não... Se você ficar ali brincando com o pecado, você vai pecar. Mas o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só que coisa linda. Então nós não somos mais viciados no pecado. Nós não somos mais dominados pelo pecado, porque tem uma nova natureza em nós. Entende? Por isso que Jesus descansou e por isso que também nós temos que descansar. Outra coisa, o problema do diabo, irmãos, já foi resolvido. A Bíblia diz que ele despojou todo o principado e potestade, os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então a gente não tem que ficar aqui apavorado, com medo do diabo, porque ele já foi vencido. Outra coisa, nós fomos feitos filhos de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam foram feitos filhos de Deus. Quem está me entendendo aqui? Então nós somos filhos e acabou, nós somos filhos. Os meus filhos erram comigo, não é? Assim como eu já errei tanto com meu pai. Mas, irmãos, eles continuarão sendo os meus filhos para sempre. E eu vou continuar amando-os para sempre. Quem está me entendendo? Você é filho, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus.
Entende? Por isso que a gente tem que assentar, irmão. Por isso que a gente tem que descansar nesse fato. Outra coisa, sabia que nós somos uma propriedade de Deus? A Bíblia diz que nós fomos comprados não por ouro e prata ou por qualquer coisa que perece, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você é uma aquisição de Deus. Jesus comprou você para Deus. Aleluia. Você tem um dono. Não é? Imagina se Deus vai deixar você de qualquer jeito. Você é uma propriedade, irmão. Você é o templo do Espírito Santo, aleluia. Alguém perguntou para mim, pastor, mas o templo do Espírito Santo, está na Bíblia isso? Tá. Eu pensava que era uma casa só. Não, você é o templo. Você é sagrado. Mas eu sou tão imperfeito. Mas a Bíblia diz que Ele se fez pecado no seu lugar para que você fosse feito a justiça de Deus. Por isso que Ele te considera sagrado. Por isso que Ele te considera justificado. Ele te considera justo. Irmãos, essas coisas já aconteceram. Descanse. Quem está me entendendo? Então, a primeira coisa aqui, irmãos, nós precisamos descansar. Eu gosto muito desse versículo que a Meila gosta. A Meila ama esse versículo, Isaías 30:15, diz assim, olha: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes em sossegarde está a vossa segurança. Olha só, irmãos, no sossego está a vossa segurança, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Não é? Parece contraditório, né? Mas quando eu sossego, quando eu descanso, eu estou seguro. Quando eu estou tranquilo e confiante, eu sou forte. Amém, queridos? Então, a primeira coisa aqui, descansar. Jesus estava descansando no meio da sua tempestade. Jesus sabia que ele não ia morrer ali. Por que ele sabia? Porque ele sabia que ele tinha que derramar sangue. Se ele morresse afogado, ele não derramaria sangue pela humanidade. Então não era hora de morrer. Ele estava cansado, que ele passou o dia inteiro, se você ler para trás, não é? Ele passou o dia inteiro curando pessoas, libertando pessoas, trabalhando duro, já era noite agora, ele estava muito cansado. Irmão, ele chegou naquele barco, ele sabia que não era hora de morrer, então ele descansou, aleluia. E nós temos que aprender com Jesus, olhando para Ele, para o autor e consumador da nossa fé, descansar. A segunda coisa aqui, que eu aprendo com Jesus nessa história, diga comigo, descansando. Grita aí, descansando. Agora diga comigo, crendo. Como que eu passo por uma tempestade e vejo ela se transformar numa grande bonança? Crendo. Olha o que diz aí, Marcos 4:40. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Irmão, isso aqui é uma bronca de Jesus, uma dura nos discípulos, não é? Por que vocês são tímidos? Como é que não tendes fé? Então eles vão lá, acordam Jesus está dormindo pesado, eles acordam Jesus, quando Jesus acorda, ele chama eles, dá uma bronca neles, por que vocês são tímidos? Essa palavra tímidos, escuta, deilos, no grego é medroso. Por que vocês estão com medo? Irmão, olha aqui para mim, o medo é o maior inimigo da fé. Olha essa frase do Kenneth Hagin, o medo é a fé de que tudo vai dar errado. Quem está comigo? Não é? Então, se a pessoa está com tanto medo que vai dar errado, e não vai dar certo, ela está com tanto medo que ela atrai isso. Porque, irmãos, o medo é a fé invertida. O medo atrai o que não presta. O medo atrai o que não é bom para você. É a fé ao contrário. Vocês estão me entendendo? É por isso que Jesus dá uma bronca nele. Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Porque ele sabe que onde tem medo não tem fé. Olha só. Então, muito forte isso, irmãos, porque o que nós cremos, nós atraímos. Então, se você tem medo de algo, você vai atrair esse algo. Lembra que o que fala o Jó diz assim mesmo, o que eu temi, me sobreveio. Ou seja, o que eu estava com medo que acontecesse comigo, aconteceu. Eu imagino, isso eu quero saber no céu, a gente não tem essa informação, mas quando eu chegar eu quero saber, porque eu creio que o Jó tinha esse medo de ficar pobre, esse medo de ficar doente, esse medo de depender das pessoas, porque ele foi morar na casa de um amigo, esse medo de sentir muita dor, ele sentia muita dor. Talvez ele tinha esse medo, e foi justamente por essa porta que Satanás tocou nele. Não, irmãos, nós não temos que alimentar o medo, nós temos que alimentar a fé. Então Jesus fala para eles, chama eles de tímidos, medrosos, porque eles não estão tendo fé. Porque se eles estiverem alimentando a fé deles, eles não vão ter medo. Olha aqui para mim. Por que Jesus cobra isso deles? Por que vocês não têm fé, rapaz? Por que Jesus cobra isso dele? Presta atenção. Porque a fé é um dom. Quem está me entendendo? A fé é um dom.
Então, está lá na lista dos dons de 1 Coríntios 12 e Romanos 12, a fé está lá como um dom. Então, a fé foi dada para nós. Até a fé da salvação é um dom, claro. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa fé que eu tenho para ser salvo, não é uma coisa que, é porque eu tenho fé. É porque Deus colocou essa fé em mim. Agora, preste atenção. Quando Deus nos deu a fé, pastor, Deus me deu fé? Sim, está lá, Romanos 12, 3. Deus repartiu com cada um de nós uma porção de fé. Diga, eu tenho fé. Mas fale com fé. Você tem fé, porque cada um de nós recebeu uma porção de fé. Irmão, se nós não tivéssemos fé, nós jamais creríamos na salvação, porque é uma loucura a pregação do Evangelho. Não é isso? A pregação do Evangelho é uma loucura. Nós seríamos incapazes de acreditar nisso, se Ele não tivesse dado essa fé sobrenatural. Agora presta atenção, a fé vem em forma de sementes para nós, como qualquer coisa que Deus dá. Por exemplo, Senhor, eu quero ser mais amoroso, coloca mais amor no meu coração, não é? Eu quero ser mais paciente com as pessoas, eu sou tão impaciente, coloca mais paciência no meu coração. O que é que Deus te dá? Semente. Aí Ele vai colocar uma pessoa na sua vida, daquelas assim, top das galáxias, não é? Para você semear as suas sementes de paciência. Quem está me entendendo? Sabe, não vem pronta a coisa, não é? Senhor, eu estou passando aqui uma crise financeira, eu preciso de dinheiro. O que é que Ele vai me dar? O que é que Ele vai me dar? Sementes. O que é que eu tenho que fazer com a semente? Semear. Todas as coisas que Deus nos dá, Ele nos dá em forma de semente, irmãos, porque isso vai desenvolver nossa fé. Então a fé, Ele nos dá em forma de sementes. Sim, é um dom, Ele já nos deu em forma de semente. O que é que eu tenho que fazer com ela? Cultivar. Amém? Nós temos que cultivar. Então presta atenção, como é que eu cultivo? Olha só, primeiro, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, primeira coisa para eu cultivar a minha fé, que eu já tenho fé. Eu já tenho fé para vencer essa tempestade. Não é? Eu não tenho que ficar com medo. Eu não tenho que ficar alimentando a minha mente de notícia ruim. Não é? De conversa fiada, que vai dar tudo errado. Não é? Já viu aquela pessoa que você chega para falar eu estou com uma dorzinha bem aqui. Rapaz, isso aqui é uma pessoa, eu conheço uma pessoa que, rapaz, começou bem aqui. É câncer. É câncer, irmão. Olha, vamos orar aqui. Não, irmão, sai de perto. Não alimente seu medo, alimente sua fé. Ele já levou sobre si as suas enfermidades. O castigo que te traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas você foi curado. É disso que você tem que alimentar a sua fé, da palavra. Quem está me entendendo? Enviou-os a sua palavra, e a sua palavra os curou, livrou-os do que lhes era mortal. Então eu tenho que me alimentar da palavra, senão eu vou ficar com medo. Aí o cara vai lá, assiste todos os programas de televisão de medo. O que é que ele vai ter? Medo. Ele vai ter medo, né? E ele vai atrair essas coisas, porque o medo é a fé ao contrário. Olha só, é por isso que o diabo quer que você fique com medo, para que você atraia isso. O medo de me separar, o casamento, porque o seu casamento está ruim, irmã? Não, está bom, é por isso que eu estou com medo, porque está tão bom, meu marido é tão maravilhoso, entende? Uma pessoa tão querida, tão amável, meu Deus, nem nega o cartão de crédito para mim, uma bênção. Eu estou com medo. Está com medo de quê? Né? Entende o que eu estou falando? Aí ela atrai o que ela crê. Ela atrai para ela o que ela crê. Vai conseguir, se ficar com medo. Né? Então qual que é a maneira de eu alimentar, de eu cultivar essa fé que Deus me deu? Como é que é? Pela palavra. Pela palavra. A segunda maneira, pelo que eu falo. Não é? Olha o que o apóstolo Paulo ensina, 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Não é? Então, não só, beleza, Deus me deu a semente de fé, aprendi, agora eu tenho que cultivar. Como que eu faço? Eu fico ouvindo a palavra, eu fico lendo a minha Bíblia, eu fico assistindo vídeos da palavra, eu fico conversando com pessoas que conhecem a palavra. Beleza, primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho que falar essa palavra. Deus falou assim para o Josué: Josué, você vai conquistar agora a terra. O que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que falar o que está escrito no livro da lei. Para isso, medite nele de dia e de noite, para você ter o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, e assim você fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. Tinha que falar, você tem que falar o que está escrito no livro. Mas como que eu vou falar? Se eu estudar o livro, se eu aprender o livro, se eu decorar o livro. Quem está me entendendo? Diga, então, como é que eu cultivo a minha fé? Primeiro, a palavra de Deus.
Segundo, falando a palavra. E terceiro, agindo. Sabia que você cultiva a fé agindo, obedecendo aquela direção de Deus para você. Não é? Você lembra quando foi que o Jordão se abriu? Quando o primeiro sacerdote pisou no Jordão. Não é? Eles podiam falar assim: peraí, Senhor, quando abrir a gente passa. Deus disse: não, vocês vão marchar em direção ao Jordão. Quando o primeiro sacerdote colocar o pé na água, o Jordão vai se abrir. Olha só, a ação, a obediência, as coisas não acontecem sem a nossa ação. Eu gosto do exemplo do Abraão, porque ilustra essas três coisas. Ele recebeu a palavra, ele falou a palavra, ele obedeceu a palavra. Porque olha só, Deus dá uma palavra para ele, fala com ele à noite, para ele pegar o filho dele, o único filho dele, levar para o Monte Moriá e oferecer em holocausto ao Senhor. Quem está comigo? Ele recebeu uma palavra. O que ele fez com essa palavra que ele recebeu? O que ele fez com essa palavra? De manhã cedo, mal amanheceu o dia, ele já obedeceu, ele já colocou a fé dele em ação, ele preparou tudo, preparou a equipe, preparou a lenha, o cutelo, o fogo, e pegou o Isaac, e pegou o time dele ali, e eles andaram 3 dias até o Monte Moriá. Isso é ação de fé. Agora olha só, a palavra da fé. Quando eles chegaram lá no pé do monte, o Abraão falou para a turma: pode ficar aqui. Eu e o rapaz subiremos, e nós voltaremos. Isso é fé. Quem está me entendendo? O Abraão não estava blefando, ele estava crendo. Por que ele estava crendo? Ele recebeu uma palavra. Qual que era a palavra? Através desse menino serão abençoadas todas as famílias da terra. Através desse menino virá o Messias. Então, Deus não falou assim: através de um filho teu. Ele ficaria em dúvida. Através do Isaac, falou o nome dele. Através desse menino aí, ó, vai vir o Messias. Então, o que o Abraão pensou? Rapaz, eu tenho uma palavra. Então, eu nunca ouvi falar sobre ressurreição. Nunca ouvi falar sobre isso. Mas eu entendo o seguinte: que ele mandou eu matar o menino, eu sacrificar o menino. Eu vou obedecer esse negócio. Eu tenho certeza que ele vai dar um jeito, esse menino vai viver de novo. Por isso que ele falou para os caras: eu vou voltar. Vai dar tudo certo. Eu e o menino vamos voltar. Quando eles chegaram lá em cima, só ele e o Isaac perguntou: pai, está tudo aqui, todo o equipamento, está o fogo, está a lenha, está o cutelo. Cadê o cordeiro? De novo, a palavra da fé. Ele disse: Deus proverá para seu cordeiro, meu filho. Jeová Jiré. Aleluia. Glória a Deus, menino. Aleluia. Diga glória a Deus. Não, foi o Abraão falando para o menino. Aí o rapaz, aquele negócio todo lá, e não deu outro, irmãos. Por que o milagre aconteceu? Porque o Abraão creu. Você não entende que fé é prático? Fé é prático. Não é a questão de você ter fé ou não ter. Você tem. É o veredito da Bíblia. Você tem fé. A questão é o que você faz com ela. Não é? Então, ouvindo a palavra, falando a palavra, agindo de acordo com a palavra. Aleluia. É assim que a gente vai vencer as tempestades da vida. E último lugar para a gente orar, ok? Então, qual que é a primeira mesmo? Descansar. Ele já fez a obra, eu só preciso tomar posse. Ele já me fez filho, ele já me fez herdeiro, ele já me fez propriedade, não é? Ele já me fez o templo dele, ele já venceu o diabo, ele já venceu o pecado. Aleluia! Eu só tenho que descansar, porque eu estou assentado juntamente com ele nos lugares celestiais. Tenho que crer, já recebi a fé, agora eu tenho que cultivar essa fé. Agora, por último, e isso aqui foi o que mais me marcou nessa palavra, diga assim comigo: maravilhando-se. Grita bem forte aí: maravilhando-se. Diga descansando. Diga crendo. Diga maravilhando-se. Deixa eu terminar aqui. Olha o que diz aí Mateus 8, 27. E maravilharam-se os homens dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Não é? Maravilharam-se os homens dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Agora presta atenção, eu acho interessante isso, porque Jesus foi intencional em maravilhar os discípulos. Essa é a chave. Escuta, essa é a chave para a gente sair de uma tempestade para uma bonança. Porque Jesus poderia, irmãos, ele poderia fazer aquilo ali de uma maneira tão discreta, né? Os meninos chegaram lá desesperados, estão morrendo. Ele poderia dizer: pessoal, todo mundo afasta aí, deixa eu sozinho aqui com meu pai, eu vou conversar com ele, né? Aí Jesus agora sozinho falava assim: pai, os meninos estão apavorados, né? Pega leve, vamos parar essa tempestade, só nós dois aqui e tal, né? Mas Jesus, irmãos, fez um escândalo santo ali, né? Porque ele vai dizer assim: ele repreendeu o vento e disse ao mar, na frente dos meninos: acalma-te, emudece,
o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Irmãos, os caras disseram: quem é esse? Quem é esse que até o mar e os ventos, não é? Ele fala e eles lhe obedecem. Quem é esse? Eles ficaram tão impressionados, irmão, tão impressionados. Porque deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é que Satanás quer fazer? Ele quer fazer a gente ficar maravilhado com a tempestade. Ele quer que a gente se maravilhe com o problema. Eu conheço pessoas que só falam do problema. E o problema cada vez está mais cabeludo e maior. Não é? Mas não, sabe, não consegue ver Jesus. Não consegue olhar para Jesus. O que Jesus está fazendo ali, ó, é corrigindo o foco deles que está errado. Vocês estão focados na tempestade, por isso que vocês estão com medo. Vocês estão focados nessa circunstância que está ameaçando vocês, nesse barulho da tempestade que está ameaçando vocês. Vocês têm que focar em mim. Olha para mim, olha o que eu faço. Não é? Porque quando Jesus ordena, quando ele dá a ordem, os discípulos dizem: uau, se ele manda no vento e na tempestade, se ele controla isso, ele controla o resto da minha vida. Quem está entendendo que eles estão maravilhados? Eles estão completamente, irmãos, maravilhados. E sabe, é isso que eu quero falar para você hoje. Nós precisamos nos maravilhar com o nosso Deus. Pastor, como é que eu faço isso na prática? Nós precisamos aprender ou reaprender a pensar. Sabe, a Bíblia fala sobre a gente trazer à memória o que pode nos dar esperança. Entende o que eu estou falando? Sabe, a gente lembrar de coisas boas que aconteceram na nossa vida e a gente ficar maravilhado. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui crê que já recebeu um milagre de Deus? Olha aí. É isso que você tem que pensar. Entende? Em vez de ficar pensando na tempestade, em vez de ficar essa tempestade terrível. Rapaz, ele fez isso para mim. Ele fez isso para mim. Ele fez esse milagre, eu lembro. Olha, o Davi, quando ele estava ali para lutar com o Golias, é interessante, porque o Saul fala para ele assim, né? O Saul fala para ele: você não passa de uma criança. Ele é um guerreiro experiente. O que é que o Davi fala para ele? O teu servo matou o leão e um urso. Então, ele fala assim: olha, eu matei o leão como se ele fosse um cabrito recém-nascido. Foi um milagre, foi uma coisa assim sobrenatural. E eu matei um urso. O que é que ele está fazendo? Ele está se maravilhando. Ele está lembrando o que Deus já fez na vida dele. Quem está me entendendo? Aí ele diz assim mesmo: eu posso vencer esse cara, assim como eu venci o leão e como eu venci o urso. Entende? Mas os caras estão maravilhados com o gigante. Todo Israel está maravilhado com o tamanho do Golias e com a ameaça do Golias. Ele está falando grosso e os caras estão apavorados. Olha o tamanho dele, olha só. E o Davi, ele está se maravilhando no Deus dele. Ele fala assim: você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel que você tem afrontado. Aleluia. Entende? Então, irmão, nós precisamos nos maravilhar nessa noite. Esse é o meu desafio para você. Lembrar de coisas que aconteceram na sua vida, não é? Pode até não ser na sua vida, mas perto de você. E a gente focar nisso. A gente tem que ter o coração cheio de gratidão. Essa é a chave. Olha aqui para mim, ó. A chave é gratidão. O apóstolo Paulo diz assim: não fiquem ansiosos, não fiquem com medo, não fiquem ansiosos por nada, por coisa alguma, mas em tudo sejam as orações de vocês conhecidas diante de Deus, com orações e ações de graça. O que o apóstolo Paulo está ensinando? Se vocês começarem a agradecer, vocês vão ver o tanto que vocês já foram abençoados. Entende? E essa é a chave. Aí eu vou terminar contando uma história, né, que alguém me mandou, que eu achei tão tremendo, né, de um cara que ele era um zelador, né? E fica comigo aqui, ó. Ele era um zelador, né? Aí o pastor mudou a igreja, né? Mudou de pastor a igreja. E o pastor, olha para mim aqui. E o pastor chegou ali para assumir a igreja. E tinha aquele zelador lá, né? Aí quando o pastor estava no primeiro dia dele de igreja, lá no escritório, aquele zelador chegou. Era uma igreja assim pequena, com muitas dificuldades, né? E aí aquele zelador chegou e falou: pastor, eu tenho as chaves aqui, né? Todas as chaves dos lugares que eu limpo e tal. Talvez o senhor queira mudar alguma coisa. O senhor está assumindo a igreja agora. Não sei se o senhor vai querer que eu continue. Aí o pastor já tinha visto as contas da igreja, né? A receita da igreja. Falou: rapaz, não tem como eu pagar ninguém. Não é? Então, quando o zelador chegou, ele falou: rapaz, a igreja está passando dificuldades mesmo. E ele falou: não, pastor, mas eu não recebo salário. Eu sou voluntário, eu trabalho de graça, eu sou aposentado. E eu dou esse serviço para a igreja. O cara ficou chocado com aquilo. Mas você vem uma vez por semana? Ele falou: não, eu venho todo dia. Eu venho 8 da manhã e saio meio-dia. O pastor ficou chocado. Ele já começou a pensar: rapaz, esse cara vai me processar, né?
Aí só pensa besteira, né? Esse cara vai me colocar na justiça. E quanto tempo você faz isso? 3 anos. 3 anos? Meu Deus do céu. Vai levar toda a igreja, né, de indenização. Aí diz que, rapaz, ele falou assim, não, vou ficar de olho nesse cara, não vou demitir ele agora, porque ele pode me colocar na justiça, vou ficar de olho nele, né? Rapaz, e o cara fazia as coisas com tanto amor. Rapaz, tudo limpinho, tudo limpinho. Os bancos da igreja, que era tudo de madeira, ele deixava a coisa mais linda, tudo muito limpinho, tudo brilhando. O altar, os banheiros, rapaz, tudo era... Aí ele ia embora, não é? E o pastor fica esperando o dia que ele vai dar, né? Que ele vai trair, que ele vai morder o calcanhar do pastor. Rapaz, e o tempo vai passando e o cara só melhorando. Até que um dia, esse cara chegou com ele e falou assim para ele, pastor, eu vim mais cedo um pouquinho para conversar com o senhor, porque eu consegui uma consulta, né, aí no SUS, aí, que eu estava esperando já há meses, e aí chegou a consulta, e eu preciso, que eu estou com problema de saúde, o senhor me libera hoje? Pastor, meu amigo, como assim te liberar? Você nem é funcionário, você não ganha nada, como que eu vou te liberar? Você pode ir cuidar da sua saúde, rapaz. Quando ele virou de costas, o pastor ficou pensando, meu Deus, esse cara deve ser um extraterrestre, né? Porque nem os que recebem são assim, como ele que não recebe nada. Aí, irmãos, o tempo passou, um dia desse esse pastor chegou na igreja, só que ele chegou mais cedo, sem querer. E quando ele foi chegando na igreja, ele ouviu um barulho ali, né? Um murmúrio assim, aquela vozinha abafada. Aí ele viu que era, eu esqueci o nome do cara, é uma história real, né? Pastor Alexandre, de uma igreja batista, e o nome dele ele fala lá no vídeo, mas eu não lembro o nome do zelador. Aí ele viu que era o zelador orando. O pastor viu. Aí ele veio de mansinho, veio aproximando, e rapaz, esse cara estava chorando na cadeira. De joelho na primeira cadeira ali da igreja. Esse zelador orando assim, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque, Senhor, eu era um alcoólatra perdido, eu estava para morrer de cirrose hepática. O Senhor me curou da cirrose, e o Senhor me salvou, e os meus filhos, que estavam se perdendo, estão todos servindo o Senhor. Oh meu Deus, eu sou tão grato para o Senhor, tão grato para o Senhor. Aí diz que o pastor contando, né, a oração dele, diz que ele orou assim, Senhor, no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Senhor, o Senhor me deixa até limpar o altar onde o pastor prega. Diz que ele orando assim. E aí, irmãos, o pastor ficou quietinho lá no fundo, e ele foi orando nos bancos, dizendo, Senhor, quem sentar aqui hoje à noite, quando ele começar a ouvir a palavra do pastor Alexandre, o Espírito Santo fala, irmãos, ele fazia isso, o pastor entendeu que ele fazia isso todo dia, orando banco por banco, deixando tudo limpinho, não é? E sabe, irmãos, aquele homem é um exemplo de um homem maravilhado. Sabe, uma pessoa maravilhada é uma pessoa que quer servir de coração. Uma pessoa maravilhada é uma pessoa que crê de todo o coração. Está entendendo o que eu estou falando? Olha, eu sou maravilhado, irmãos. Eu sou maravilhado. Toda vez que eu passo por uma dificuldade, eu lembro. Eu sempre volto lá. Eu trago à memória o que me dá esperança. Eu lembro naquele dia que eu estava morrendo de overdose. Não é? Só vou saber no céu se ali eu não ia morrer mesmo. Não é? E o Senhor salvou a minha vida ali. Entende? Eu sou maravilhado, irmão. Sabe, para mim, tudo de lá para cá, tudo que aconteceu na minha vida é lucro. Tudo que aconteceu na minha vida é lucro. Eu estou maravilhado. Eu estou maravilhado. Maravilhado com Deus, né? Maravilhado porque Deus me deu uma família. Pensa, né? Todo mundo dizia, o Jackson, não tem. As pessoas falavam para minha mãe, pastor, falava assim para minha mãe, Miraci, larga a mão do Jackson, isso aí não tem mais jeito, isso aí já está viciado. Quando a cocaína chega nesse nível, olha, já era, não tem mais jeito não, já era, larga a mão. Entende? Eu estou maravilhado, irmãos, do que Deus fez na minha vida. Imagina, eu sou pregador, imagina, eu estou pregando para você hoje à noite, eu estou maravilhado. Então nós precisamos nos maravilhar, sabe, de novo, nos maravilhar de novo. Nós precisamos pensar em coisas que Deus fez na nossa vida, não é? Eu não acredito que Ele não fez nada. E se você é uma exceção hoje aqui, e você pode dizer hoje à noite, não, porque Deus nunca fez nada na minha vida. Quero dizer uma coisa para você, se maravilhe porque você está vivo, se maravilhe porque você pode me ver, porque você tem olhos bons, isso é um dom, irmão.
Você pode me ouvir, você é inteligente para entender a palavra. Meu irmão, e você não está entendendo que você é milionário? O Steve Jobs, um dos homens mais ricos do mundo, ele não teve dinheiro para comprar um pâncreas novo. E ele morreu por causa desse pâncreas. Porque não tinha como fazer um transplante de pâncreas. Você tem um zerado. Quanto que você venderia esse pâncreas pro Steve Jobs, se você pudesse? Se você tivesse 2. Você é milionário. Você é milionário. Quantos queriam as córneas dos seus olhos para poder ver? Estão esperando um transplante há anos. Você tem 2 maravilhosas. Irmãos, nós temos que nos maravilhar. Nós temos que andar pela vida de olho arregalado. Nós estamos maravilhados com tudo que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Maravilhado. Sabe, o crente tem que andar na terra com os olhos brilhando, maravilhado. Quando ele olha para o céu, né, para as estrelas. Meu Deus do céu, imaginar que Deus conhece cada uma pelo nome. Aleluia, maravilhados, amém? Maravilhado. Eu quero te convidar para ficar em pé no seu lugar. Nós vamos cantar essa música. Eu amo essa música. As mãos